pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Mariana Mascarenhas, jornalista e pesquisadora do Centro de Estudos Logoimagéticos Condés Fotos, e aqui ao meu lado está o professor Dr. Jack Brandão. Tudo bem, professor Jack? Tudo bom, Mari? Tudo bem, pessoal? Não tão bem porque nós vamos fazer um vídeo especial exatamente devido a uma grande perda que nós tivemos na nossa cultura do Brasil. Exatamente, pessoal. Hoje nós brasileiros amanhecemos mais tristes, né, professor? Com a perda do grande apresentador, humorista, diretor, escritor, ator e muitas outras facetas, Jô Soares. Então nós vamos falar a respeito da sua trajetória, a importância que ele teve, um marco para grandes questões aí da nossa TV. Enfim, fiquem aí que nós temos muito a falar a respeito deste grande nome para o Brasil. José Eugênio Soares nasceu no ano de 1938 na cidade do Rio de Janeiro e começou a sua carreira artística no ano de 1950. E a carreira foi extensa, viu, pessoal? Ele iniciou já como ator e roteirista de programas como Praça da Alegria, Família Trapo, Faça Humor, Não Faça Guerra, Satiricon e Planeta dos Homens. Ele atuou na TV, no rádio, no cinema. Professor, antes de mais nada, antes de continuarmos aí a trajetória, já temos muito a falar a respeito desses programas, né? Porque o Jô Soares, talvez as gerações mais novas aí pensem nele só como uma figura de apresentador, mas ele começou como um grande ícone do humor brasileiro. Esse programa Família Trapo, por exemplo, foi uma referência na época. Poderia nos falar mais a respeito, professor? Oi, Mari, é muito importante nós lembrarmos isso. E uma coisa que me veio à mente agora, eu quero falar, é um texto, um aforismo latino chamado Ridendo Castigate Mores. Ou seja, ao rir, nós castigamos os costumes. Isso é uma coisa muito importante, porque todas as vezes que nós ouvimos falar em Jô Soares, vem sempre o epíteto, o humorista, o grande humorista. Perdemos o humorista. Se para alguns isso, como para mim muitas vezes, soa de uma forma ruim, por outro lado, quando nós pensamos no humorista, o Jô Soares ele foi além. Jô Soares, muito mais que humorista, ele foi um grande polímata, nos moldes até do Renascimento, do Classicismo. O que é um polímata? Polímata é aquela pessoa, aquele estudioso que conhece de tudo um pouco e consegue abarcar o mundo buscando exatamente aquilo que nós falamos há muitos anos no canal. Não olhar somente a parte, mas tentar encontrar o todo. O polímata é exatamente este homem, essa pessoa que procura enxergar o todo, muito mais que o mero, entre aspas, comediante, humorista. Ele soube encontrar na sociedade os seus desmazelos e, por meio do riso, levar as pessoas exatamente a quê? A compreender o que há por trás disso. Grande parte do seu trabalho, dos seus roteiros, dos seus programas, vão fazer isso. Quantas vezes nós vimos os seus programas? Um exemplo, quando nós vemos hoje, até hoje, a Praça é Nossa. O que é a Praça Nossa? A Praça Nossa, o próprio Jô Soares já trabalhou logo na primeira versão com o pai do Carlos Eduardo da Nóbrega. Então, o Manuel da Nóbrega. Então, já nos anos 60, ele já começou essa carreira. Ele que vislumbrava em ser diplomata, ele buscou no riso, no humor, conhecer e desvelar e denunciar as mazelas da nossa sociedade.
não soube, como a gente poderia imaginar, buscar apenas o riso fácil, mas aquele riso que nos leva a meditar sobre o acontecimento. Os seus programas, muitas vezes, eles refletiam exatamente o momento em que estava inserido. O Planeta dos Homens remetia exatamente à série O Planeta dos Macacos. Satiricon vai remeter a um filme com o mesmo nome. E assim vai. Então ele, como ninguém outro, talvez até como Chico Anísio. O Chico Anísio foi um grande humorista, um dos grandes. E o Jô Soares, ele foi caminhando também várias personagens, ele criou várias personagens, ele criou também vários bordões, e esses bordões até hoje muitas crianças, muitos jovens, ou seja, essa nova geração acaba usando tais bordões sem saber. Então ele teve um papel muito importante nesse tipo de apresentação, nesse tipo de humor, nesse tipo de construção do humor que nós temos hoje. Muito nós devemos ao Jô Soares. De modo especial, essas quebras paradigmáticas. Então, quando a gente via o programa Vivo Gordo, é exatamente isso. Ele não buscava se esconder naquilo que a sociedade imputava a ele, mas ele buscava exatamente reverter essa situação por meio do humor. Então, eu acredito de uma forma muito interessante, de uma forma muito importante para mim, que o Jô Soares ele teve realmente esse papel muito importante nisso. As gerações não o conheceram como nós, um pouco mais velhos, conhecemos em ver os seus programas noturnos, os seus programas de humor. Quando essa geração mais nova começou a conhecer o Jô Soares, ele já era exatamente o quê? Um talkman, ou seja, uma pessoa que buscava exatamente fazer um outro tipo de programa, mas com aquele humor exatamente pincelado, ácido e mostrando os desmazelos da sociedade. Afinal, os romanos tinham razão. Ridendo, castigate, mores. Uau, professor, quanta coisa interessante. Nós ainda estamos na metade da trajetória do Jô Soares, mas podemos ver que não há forma mais inteligente de refletir o seu olhar para a sociedade, principalmente o seu olhar crítico, por meio do humor. É de uma inteligência singular e justamente isso que Jô Soares nos demonstrava. Você citou, professor, o programa Viva o Gordo. Foi justamente esse programa que começou aí a partir de 1981 que deu maior notoriedade para o Jô Soares na Globo. Depois ele foi comandar esse programa no SBT em 1988. E aí, professor, nós entramos numa outra fase do Jô Soares, também muito importante aqui para a TV brasileira, que foi o talk show. Ele começou no SBT com o talk show Jô Soares 11h30 no ano de 1988, como eu falei, e trouxe esse novo formato aí de programa, né, com entrevistas para o Brasil e começou a ser um sucesso, né? Depois ele voltou para a Globo em 2000 com o programa do Jô, também dedicado a entrevistas, variedades, e seguiu até 2016. Aí eu queria que você falasse um pouquinho, professor, dessa importância do talk show, inclusive para muitas personalidades, quantos artistas e outros profissionais aí que não passaram pelo programa do Jô e viram a sua carreira deslanchar, mudaram a sua vida depois que passaram aí por essa entrevista com o Jô. Afinal, era o programa da vez, né? Se alguém sentava ali no famoso sofá para conversar com o Jô, já podia ir alavancar o seu status. E realmente o Jô Soares fez mais de 15 mil entrevistas, pessoal, olha aí, e o quanto nós aprendemos com ele, né? Porque afinal, um bom entrevistador faz toda a diferença. Diz aí, professor. Bom, eu vou dizer uma coisa para vocês. É algo que até me emociona um pouco. É uma coisa muito interessante a gente pensar. Quando o Jô Soares ainda estava na Globo, ele quis fazer esse programa na Globo. A Globo não quis. Por quê? É a ideia que você cristaliza de uma pessoa. É a imagem que você cristaliza de uma pessoa. Para a Globo, o Jô Soares era mero comediante. Mero comediante.
Ou seja, e quando eu digo comediante, é no sentido um tanto pejorativo, porque o humor vai muito além da comédia. O humor, ele vai além. E o Jô Soares, ele queria mais. O espírito inquieto do Jô Soares buscava mais. Jô Soares queria fazer realmente um talk show naqueles moldes que já havia nos Estados Unidos e que é um sucesso. A Globo não quis fazer isso. O que o Jô Soares fez? Saiu. Saiu e foi para o SBT. O Silvio Santos aceitou fazer. Tanto que, ao entrar no SBT, ele continua com o programa de humor, mas ele começa a preparar o seu talk show, que foi um retumbante sucesso. Um retumbante sucesso. 11h30 da noite. Jô, 11h30. 11h30 da noite. Isso quer dizer o quê? Um horário que na televisão brasileira praticamente não havia nada. Nada. Não esqueçam, isso é o final dos anos 80 e início dos anos 90. Os anos 90 nós já fizemos até um vídeo aqui, eu vou deixar até um card aqui. Foi um ano, foi uma década meio absurda na televisão. Coisas completamente estapafúrdias foram exibidas na televisão nos anos 90. Jô Soares, por sua vez, ele cria algo que para os padrões brasileiros era uma grande inovação, que a Globo, como sempre, como eu já havia dito, não quis aceitar. O Jô foi para o SBT, Silvio Santos deu carta branca a ele e foi um retumbante sucesso. 15 mil entrevistas ao todo nos dois programas, nas duas emissoras. O Jô Soares, ele nos legou um acervo imensurável de opiniões da nata brasileira, da medialidade brasileira, se a gente pode chamar assim, e das pessoas completamente desconhecidas. Porque é muito importante nós lembrarmos que o Jô não entrevistou somente sumidades nacionais e estrangeiras, mas ele convidou muitas pessoas também praticamente desconhecidas ao público e que ele deu voz e vez a determinadas pessoas. Então, eu acredito que o grande mérito que nós temos de oferecer ao Jô Soares, e ele nos ofereceu, foi esse acervo incalculável de opiniões de toda a nata e de toda a sociedade brasileira. E isso não tem preço. Isso não tem preço. E, mais do que isso, sempre recheado de humor, sempre recheado com aquela pitada que só os inteligentes possuem e que sabem transmitir. Eu vejo hoje na televisão, nós temos alguns programas, alguns programas que tentam imitar Jô Soares, mas não chegam aos pés do Jô Soares. Um deles, inclusive, que está aí, até na própria emissora em que ele trabalhou, foi um que perseguiu o próprio Jô Soares. Bom, nós vamos falar logo sobre essa questão da política, mas eu acho que, mais do que tudo, nós temos, volto a dizer, e para mim isso é muito importante, um acervo muito importante da sociedade brasileira nos final dos 80, 90 e 2000. E isso ninguém nos tirará. E esse legado é o legado do Jô Soares, da sua perspicácia e da sua persistência em querer este tipo de programa numa época em que nem se pensava nisso, não se queria ninguém na televisão brasileira que levasse as pessoas a pensar. O triste para mim era o horário. Por quê? Porque, infelizmente, pouquíssimas pessoas poderiam assistir. A grande massa que deveria ter assistido seus programas não tinha muitas vezes condição. Mas muitos, apesar disso, faziam questão, porque Jô Soares 11h30 virou padrão noturno. Se para muita gente ainda era aquele jornaleco que o JN, para muitas pessoas ficou o Jô 11h30. A noite começaria efetivamente depois do Jô 11h30. Isso é muito importante para nós. O SBT ele fica anos
no SBT, até que é convidado para retornar à Globo. É óbvio que ele retorna à Globo. E eu retornar, para mim, esse é um ponto de vista meu, foi mais do que uma vontade de ganhar mais, talvez, mas foi uma vontade de pegar uma luva de pelica e tá na cara dos dirigentes da Globo. Porque foi isso que o Jô Soares fez ao retornar à Globo com seu programa no mesmo horário. Ou seja, ele mostrou que ele tinha razão e a Globo não tinha razão. A Globo foi atrás dele. A Globo ofereceu muita grana para ele voltar. E ele volta. Ele volta. Até que, devido ao golpe de 2016, a própria Globo, que apoiou mais uma vez o golpe, o coloca no ostracismo. E taca ele para fora praticamente. Bom, coisas da televisão. E lá se foi Jô Soares. Lá se foi meu querido amigo Jô Soares. Tive o privilégio e a honra de trabalhar com ele 3, 4 anos em 2 trabalhos consecutivos. Essa aqui, da peça Histeria. Cássio Escapim, Érica Montanheiro, Pedro Paulo Rangel, Jô Soares, eu. Um trabalho premiadíssimo, onde eu pude constatar toda a sua genialidade, toda a sua generosidade. Ele me ensinou que no teatro menos é mais. E eu sempre achava que era mais. Estava enganado. Jô era uma universidade de sabedoria, não era uma faculdade, era uma universidade de sabedoria. Impressionante a cultura daquele homem. Lá se foi Jô Soares. Quem nos dirigiu na peça que ele fez como último trabalho de ator, a noite de 16 de janeiro. Esse texto já chamou a atenção dele porque 16 de janeiro é a data do aniversário dele. E ele não só nos dirigiu, como atuou como ator, seu último trabalho no palco. Lá se foi Jô Soares. O cara que numa entrevista, na minha primeira entrevista com ele, que eu fui divulgar uma peça, essa aqui, ó, nos divertimos muito, muito, a ponto de, quando eu estava indo embora na van da Globo, ele passou um rádio, pediu para a van voltar, para que eu fizesse um segundo bloco, tal foi a nossa empatia. Lá se foi Jô Soares. Bom, professor, primeiramente, essa diversidade, como você muito bem comentou, foi trabalhada de forma excepcional por Jô Soares, porque realmente quantas portas ele abriu, né? A TV ainda é um ambiente muito restrito, principalmente quando o programa chega ao patamar que o programa do Jô Soares chegou. Mas ele abriu a porta para todo mundo. E isso é maravilhoso, essa heterogeneidade que ele nos proporcionou. Claro que depois dele vieram vários outros talk shows, mas, professor, eu também me arrisco a dizer que hoje nós estamos órfãos desse tipo de programa, porque a variedade é tamanha, mas a qualidade, bom, deixa para lá. Mas eu gostaria de tocar em outro ponto também, que é justamente essa questão política, professor. Realmente, quem não se lembra aí de uma famosa foto que repercutiu nas redes sociais, quando alguém colocou lá no chão, próximo à casa de Jô Soares morra, tudo porque ele tinha entrevistado a presidente Dilma na época, no Palácio da Alvorada, uma entrevista aí que repercutiu, era aquele período já que as polarizações estavam acontecendo, pré-golpe, e realmente ele começou a receber uma série de ataques virtuais depois dessa entrevista. Um momento tenso e triste, né, professor? Maria, exatamente. Infelizmente foi isso que aconteceu. Nós temos de pensar o seguinte, como eu havia dito no início, e como nós estamos sempre falando, Jô Soares, ele tinha uma visão do todo, ele não via como muitas pessoas de uma forma míope, tapada. Ele
estava vendo realmente, efetivamente, que a questão do tal do impeachment, das pedaladas fiscais, aquilo não passava de um golpe. E o Jô Soares começou a falar isso, inclusive para aquelas mulheres lá da Globo News, mostrando exatamente que aquilo seria um golpe. Mas a partir desse momento, ele começa efetivamente a sofrer perseguições. Ele via o quanto a Dilma estava sendo perseguida e não tinha voz e vez para falar. O que o Jô Soares faz? Ele vai entrevistar a presidente no próprio palácio. Por que ele fez isso? Que se perguntava. Naquele momento em que a polarização começou a se efetivar. Desde a perda de Aécio Neves, que começou a instigar a essa situação em que nós estamos hoje aí. Não foi a surpresa do próprio Jô Soares ao ver a rua da sua casa pichada? Ele riu, ele achou aquilo absurdo, porque é risível, porque é como se ele começasse a vislumbrar realmente aquilo que o Brasil se tornaria. Olha o que nós estamos hoje. Nós vivemos um regime, apesar de não ser dito, mas um regime meio fascista. Nós temos um presidente completamente destrambelhado, um presidente que não tem a mínima condição de governar. Num dos programas, só para vocês terem uma ideia, num dos programas do Jô, acho que, se me falha a memória, em 2016, o Jô comentando a questão daquela fala do Bolsonaro, na época deputado, falando contra a Maria do Rosário, que era deputada, dizendo que não faria nada com ela porque ela é feia, não a estupraria porque ela era... Bom, não tem nem o que falar, não há nem palavras. Ele, indignado falando isso, uma pessoa da plateia gritou: "Viva o Bolsonaro!" Ele acabou com a pessoa. Porque esse é o Jô Soares. Era o Jô Soares. Então ele não aceitava certas coisas porque ele via, ele vislumbrava. E isso é algo que nos chama, para mim, chama muita atenção. Essa visão do todo de determinadas pessoas. E o Jô Soares era assim. Foi um dos motivos, como eu havia dito anteriormente, essa própria questão política, não que ele fosse partidário, ele não era deste ou daquele partido, ele só não era burro. Porque o burro é aquele que só enxerga por meio de viseira, ele não consegue enxergar abertamente, ele não consegue enxergar no mínimo 180 graus. Não, o burro só enxerga o que tem na sua frente. E é isso o que o Jô Soares não fazia. Poxa, o golpe estava sendo delineado, o golpe estava sendo arquitetado. E deu no que deu. Há 4 anos nós vivemos o caos no Brasil. Tudo que havia sido construído, o que foi construído a duras penas, foi destruído no golpe, com o tal do Temer e com esse tal Bozo, que aí está. E o Jô Soares mostrou isso. E isso foi o fim do Jô Soares na Rede Globo também. Porque ao não aceitar a forma com a qual a emissora lidou com o golpe e estava lidando com esse desgoverno, levou ao seu ostracismo, levou a diretoria da Globo jogar o apresentador em escanteio. E levou a isso. É muito triste, porque era uma pessoa extremamente ativa, era uma pessoa extremamente intelectualizada, como poucos que existem no Brasil, como muito poucos. Alguns, como eu disse, tentam imitar o Jô Soares, mas não chegam aos pés do Jô Soares. Um grande exemplo é o próprio Gentili. Na época, o Gentili, quando o Jô Soares fez a entrevista com a Dilma Soares, o Gentili caiu de pau no Jô Soares. O mesmo que hoje tenta tenta imitar, mas não vai conseguir.
Bom, professor, realmente o Jô Soares sabia lidar com essas questões de forma incrível. Quando ele recebeu essa ameaça que escreveram Jô morra, ele ainda comentou, ainda bem que não marcaram o dia e o horário. Então, olha a maneira, né? Ele sabia, ele tinha as tiradas perfeitas. E é claro que a gente não poderia deixar de comentar também, professor, as outras grandes facetas dele, né? Porque ele foi diretor e ator de teatro, participou de inúmeros filmes, peças e também foi escritor. Em 2016, ele entrou para a Academia Paulista de Letras e ele escreveu diversas obras. E eu gostaria também que você falasse um pouco desse outro lado de Jô Soares. Bom, Jô Soares era escritor, óbvio. Quem não lembra do Backstreet, por exemplo? E foi buscando, por meio da literatura, exatamente o que? Passar esse seu pensamento. Porque, para muitas pessoas, eu volto a comentar a questão do humor, as pessoas esquecem que grande parte dessas pessoas que têm um humor muito apurado são pessoas extremamente inteligentes. E nada melhor do que você passar isso para o papel. Eu sou meio suspeito para falar, porque também sou romancista, e eu acho que é muito importante isso. E o Jô Soares tinha essa verve também, e ele não se contentou, assim como outros grandes no Brasil, a manter simplesmente na televisão, não, ou no teatro, não, ele quis realmente escrever. E não só, é importante lembrar que o Jô Soares, ele foi roteirista durante muito tempo. Então, o que é o roteirista, se não um escritor? Jô Soares morreu aos 84 anos, deixando um verdadeiro rombo em diversas áreas da cultura brasileira. Ele também enfrentou uma das piores dores que o ser humano pode enfrentar, que é a perda de seu filho Rafael Soares, em 2014, aos 50 anos de idade. Ele tinha autismo e o Jô Soares disse uma frase linda, que ele tinha o corpo de homem, mas a alma de criança. Muito tocante, né, professor? Não, e é engraçado que o Jô Soares sofreu muito por causa do filho dele. E sofreu em que sentido? Porque para muitas pessoas ele escondia o filho dele. E ele chegou a dar entrevista falando o contrário. Falou, não, eu não escondia o meu filho. Eu não tinha vergonha do meu filho. Eu simplesmente estava preservando o meu filho de um mundo terrível. Porque é duro isso. As pessoas são más, as pessoas são muito más, as pessoas são perversas. Nós vivemos, eu volto a dizer, nós estamos vivendo um período em que os monstros estão sendo colocados à deriva, estão sendo jogados. A caixa de Pandora foi aberta. Todos os monstros estão aparecendo. E o Jô Soares, ele soube preservar o seu filho dessas pessoas terríveis, dessas pessoas más. Exatamente, professor. E olha só que grande exemplo nós perdemos hoje com a morte de Jô Soares. Bom, e nós pedimos a você aí que comentem como o Jô Soares vai nos deixar saudade, a sua relação também com o Jô Soares, como ele marcou aí a sua rotina com os programas dele. Hoje nós nos despedimos por aqui, até a próxima edição do Imagens em Foco. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.